Olá, gente, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar? Bem, como vocês viram aí na capa do vídeo, hoje, finalmente, eu irei falar o real motivo de por que eu me desliguei da Universal, que eu fiz parte mais de 20 anos da minha vida e lá pastoreei por mais de 15 anos. Lá eu fui liberto de muita coisa, minha esposa foi liberta de muita coisa, lá eu vi se cumprindo na minha vida a promessa do que o caminho Jesus falou, né? Que ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, quando eu fui curado da doença que para a medicina é incurável. Bem, lá a minha esposa também foi curada de uma doença que para a medicina é incurável. No meu caso, depois você dá uma googada aí, uma pesquisada, o vírus que eu carregava no meu sangue se chama HTLV. Estou com 43 anos. Hoje, quando eu fiquei sabendo que tinha esse vírus no sangue, com 18 no Exército Brasileiro, então o tenente médico chegou a me falar que entre eles chamam essa doença de prima da AIDS. Por aí você imagina, né? Um jovem receber uma notícia dessa e cheio de sonhos, cheio de vida. Pois é, mas eu estou aqui até hoje e vários exames aí comprovando a cura, documentada. A minha esposa tinha ataque epilético. Tomava 2 Gardernais por dia, remédio tarja preta. Você sabe que para medicina, epilepsia não tem cura. Mas, se eu me deparar com um médico, eu vou colocar minha esposa na frente dele, vou respeitá-lo pelos seus estudos, pela sua qualificação, mas eu vou fazer só uma pergunta. Doutor, como então o senhor explica o caso da minha esposa, que tem mais de 20 anos, que nunca mais teve ataque e nunca mais tomou um Gardernal sequer? Lá recebemos a promessa do batismo com o Espírito Santo, nos casamos, fomos levantados obreiros, e depois fomos chamados por Deus para fazer a obra dele. Preste atenção, meu amigo e minha amiga. Sabe qual foi o real motivo pela qual eu me desliguei da Universal depois de 20 anos lá? Havia passado em várias denominações evangélicas, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus, Igreja Batista. Aliás, foi numa Igreja Batista que eu dei os primeiros passos na fé e lá eu participei das primeiras escolas bíblicas dominicais. Lá eu comprei a minha primeira Bíblia, que tem comigo até hoje, e lá é que eu vi um pregador no púlpito e disse para mim mesmo, é isso que eu quero para minha vida, para o resto da minha vida. Bem, o real motivo pela qual me desliguei da Universal foi que quando Deus nos chama para uma missão e, naturalmente, para o nosso propósito de vida, porque propósito de vida é algo até a gente sair desse mundo terreno e irmos para o outro mundo espiritual que é eterno. A missão, a gente tem várias missões durante a vida para poder cumprir o nosso propósito. Por exemplo, como na linguagem de militar, que eu já fui militar, um líder ali, né, de determinado exército, ele reúne a sua tropa e passa a missão que eles vão cumprir. Mas o objetivo final, que é o propósito, é que motiva, que leva aqueles liderados a agirem. O motivo para a ação deles é o propósito, é o objetivo final. E aquela missão faz parte desse propósito. Então, nela, eles se sentem movidos para agir por causa do objetivo final que lhes é passado. Isso é o propósito de vida. Quando Deus nos fala o nosso propósito de vida, quando nós temos sinais do que é o nosso propósito de vida, como no meu caso, eu descobri o meu propósito de vida, transformar outras vidas através do Evangelho, das boas novas, da palavra de Deus, enfim. Deus então me chamou primeiro ali para um lugar, para a Universal. Porque em outros locais eu não havia conseguido resolver o meu problema, resolver o problema da minha então namorada na época, depois noiva, hoje a esposa, e lá nós conseguimos resolver. Ali eu recebi uma bagagem muito grande para seguir na viagem, para cumprir o meu propósito de vida, objetivo final. E nesses mais de 20 anos que estive ali, mais de 15 como pastor, aquele local que eu estive fez parte dessa viagem, fez parte dessa bagagem que eu adquiri. Então, quando Deus te chama para um lugar, o lugar não é o propósito, o lugar faz parte do processo. O lugar faz parte do processo. A Universal fez parte do meu processo, como as denominações de antes. Mas não era o meu propósito de vida. Meu amigo e minha amiga, guarde muito bem isso. Quando você é chamado para um local, aquele local não é o seu propósito de vida. Por exemplo, você pode, enquanto está vendo esse vídeo agora, estar numa determinada denominação evangélica, mas isso não é o seu propósito de vida. Pode ser por um tempo ou pode ser por toda a sua vida.
Depende do seu propósito. Enquanto você me vê nesse vídeo, você pode estar trabalhando numa determinada empresa. Pode ser por um período, ou pode ser por toda a vida. Depende do seu propósito. Você pode estar adquirindo uma bagagem nessa empresa que você é funcionário, colaborador, funcionária, colaboradora, para depois você empreender e ser um empregador, uma empregadora, um empreendedor, uma empreendedora. Então o local onde você se encontra hoje, quem sabe está há anos, não é o seu propósito. Faz parte do seu processo. Do seu processo. Entenda isso. Então, meu amigo e minha amiga, o real motivo pela qual eu me desliguei da Universal depois de mais de 20 anos é esse. Quando Deus me chamou para fazer a obra dele, eu era um vendedor de automóveis, minha esposa era concursada na prefeitura aqui de Sete Lagoas, tinha o salão de beleza dela, nós abandonamos o que tínhamos naquele momento e fomos ali com uma mala, nunca me esqueço, com uma TVzinha pequenininha, um videocassete na época, e até desobedecemos, porque na época mandaram isso com a roupa do corpo, e nós ficamos ali naqueles anos, creio eu, sendo treinados. Aí muitos me dizem assim, você tem que falar o que você viu de errado lá, o que você discordou para desligar. Vi coisas lá que me desagradaram, que eu discordei, motivos pela qual eu me desliguei também. Sim, mas isso eu guardo para mim, porque o povo ali é sincero e verdadeiro, ali tem homens de Deus sinceros e verdadeiros. Quanto aqueles que não fazem o correto, aqueles que fazem algo ali errado, eles prestarão conta com Deus, é problema deles. Mas o real motivo do meu desligamento da Universal foi esse. Lá fez parte do meu processo, quando Deus mandou eu abandonar tudo. Aqui no meu entendimento, eu não ouvi uma voz audível como você está ouvindo a minha, não. Eu nunca me esqueço. Eu tinha 26 anos de idade e me recusaram, porque me achavam velho na época, para as diretrizes lá da instituição. Aí eu fiquei muito triste, que eu era apaixonado por pregar. E não queria ganhar dinheiro, eu nunca me preocupei com dinheiro. Eu queria ajudar as pessoas e ter o que comer, o que vestir, onde morar. Sempre foi meu pacto com Deus e até hoje é isso. Aí eu me lembro que naquela semana eu abri a Bíblia e pedi a Deus uma palavra que tivesse a ver, você tem que tomar muito cuidado com isso, hein? Senão vira um fanático, um maluco, uma maluca, hein? Tem que ter critério. Eu pedi Deus, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia de acordo com a minha necessidade, mas estão dizendo que eu sou velho, que a minha idade de 26 anos não dá mais. Então se o Senhor quer que eu seja um pregador, se esse é o meu propósito, então me dá uma palavra que tenha a ver com o que eu estou passando. Foi uma oração bem específica, bem sincera, bem verdadeira. Ali eu abri a Bíblia, eu nunca me esqueço do texto, que coincidentemente, entre aspas, eu li ali. Eu não me lembro se foi de primeiro ali, quando eu abri a Bíblia, mas falando daquela passagem. Que a seara é grande, né? Mas os ceifeiros, os trabalhadores são poucos. Orai para que eles aumentem. Para que Deus envie mais ceifeiros, mais trabalhadores para a seara, que é a obra dele. Tinha a ver com o meu momento. Eu fiz uma oração e falei, se o Senhor quer que eu seja só um obreiro, que eu não seja um pregador, que eu não viva a minha vida fazendo isso, então eu aceito. Mas se o Senhor quer que eu seja um pregador, então vai acontecer alguma coisa. E aconteceu. E voltaram atrás e me chamaram com 26 anos. Né? E lá pastorei 15 anos. Então, que fique claro. A Universal fez parte do meu processo. Aí, quando em setembro de 2019, em Juiz de Fora, me veio uma palavra, eu nunca esqueço, na minha mente. Aconteceram coisas antes, tá? Isso me levou a ser entrevistado por 3 líderes e a tomar minha decisão. E eu tenho certeza que Deus me expulsou dali no momento certo. Porque algumas épocas antes, devido a questões minhas, pessoais, emocionais, eu por umas 2 vezes quis sair, mas não tive coragem. Mas eu creio que tudo é com o tempo de Deus, na hora que Deus quer que seja, quando a gente está conectado com a vontade dele, o nosso propósito. Então, em setembro de 2019, eu me lembro que veio uma palavra na minha mente. Eu não vou ouvir, não. Veio uma palavra, eu comecei a estudar. O caminho. Igreja Cristã, o caminho. Então, quando Deus mandou eu fui. Quando Deus, na minha visão, na minha concepção, falou para eu saí. Processo doloroso, emocionalmente, espiritualmente, e a gente agora está seguindo adiante, cumprindo o propósito. Então preste atenção, quem sabe esse vídeo vai te ajudar a dar o rumo na sua vida. O lugar onde você se encontra, a empresa, seu trabalho, a denominação que você pertence, a religião que você pratica hoje, não significa que isso aí, esse local, essa denominação é seu propósito. Significa dizer que Deus vai usar o que você está aprendendo aí, o lado ruim, o lado bom, o que fazer, o que não fazer, como parte do seu propósito, aprendizado, bagagem. Entende? O lugar onde você se encontra hoje não significa que é o seu propósito, mas faz parte da viagem, do processo, do aprendizado, da escola que você precisou passar por ela, aprender para cumprir o seu propósito. Então, eu tinha um tempo ali determinado.
Trazendo aqui alguns personagens bíblicos para dar respaldo ao que eu estou falando. E repito, eu estou falando aqui, agora há pouco eu estava vendo aqui uma pessoa de Deus falando e me deu vontade de fazer um vídeo falando sobre isso. Ele estava falando sobre o propósito e o local que a pessoa se encontra. Por um tempo, né? É de passagem. Lembra de Moisés? O propósito de vida dele era qual? Libertar o povo judeu. Porque dali sairia o libertador, não só de um povo, que ele seria, mas do mundo. Yeshua, Jesus. E ele, na infância, foi criado num palácio pela filha de Faraó, o homem mais poderoso da terra naquela época. Houve um processo de aprendizado ali, tudo isso que ele aprendeu ali de bom no palácio, pela melhor educação da época, ele utilizou como líder do povo no trajeto rumo à terra prometida no deserto. Não vou entrar em detalhes aqui, os conhecimentos que ele aprendeu. Mas houve um processo de expulsão permitido por Deus, como aconteceu comigo. Então ele foi praticamente expulso, teve que sair fugido, você sabe da história, quando viu o egípcio maltratando o judeu, quando ele descobriu a origem dele, e ficou lá, se eu não me engano, ele ficou cerca de 40 anos lá em Midian, né, onde se casou com a Zípora, filha do Jetro, e ali começou a pastorear a ovelha. O pastorear a ovelha tinha a ver com o propósito de vida de Moisés? Ou ele está em Midian, era o propósito dele? Não! Não! E ele retornou para o Egito, na hora determinada por Deus, para cumprir o seu propósito. Então, de novo, eu vou repetir, entenda. Pega essa chave para cumprir o seu propósito de vida. O local onde você está não significa que é o seu propósito de vida aí. Pode ser que você fique aí sempre. Pode ser que você fique por um tempo. Eu não sei. A sua vida é sua vida, a minha é minha. O seu propósito de vida é um, meu é outro. Outro, José. José, que veio antes lá de Moisés, que veio se tornar o segundo homem mais poderoso da terra, o governador do Egito, só abaixo de Faraó na época dele, antes de Moisés. Ele teve um processo na vida dele, agradava o pai dele, fazia o melhor, aí os irmãos tiveram inveja, venderam ele como escravo, passou tanta injustiça, vários anos, eu não vou precisar aqui quantos anos nesse vídeo, já está longo aqui, mas ali ele tinha que passar por vários lugares, lá pelo buraco onde foi julgado pelos irmãos, teve que passar pela casa de Potifar um período, liderando aquela casa e aqueles escravos, teve que passar um período na prisão, e depois então, para cumprir o seu propósito, veio se tornar o governador do Egito. Então, de tempo em tempo, ele estava no local e dava o melhor onde ele estava. O segredo é você dar o melhor onde você está. Eu sempre dei o melhor onde eu estive, em tudo que eu fiz. Então, entendem, o real motivo foi esse. Lá era uma passagem, é um lugar que eu tinha que aprender muito. O que não fazer e o que fazer. Para fazer hoje o trabalho que Deus quer que eu faça na Igreja Cristão Caminho. Aqui abaixo eu vou deixar a conta oficial da Igreja Cristão Caminho, é do Banco do Brasil, você pode fazer um Pix. E mais abaixo uma conta pessoal da minha esposa da Caixa Econômica, se for melhor para você. E mais abaixo tem um Apoia-se. Está escrito o link para contribuir. Você quer ajudar com qualquer valor mesmo, no boleto ou no cartão? Aí no último link lá do Apoia-se, você pode ajudar pelo cartão, pelo boleto bancário. Forte abraço, que Deus abençoe os que creem. Eu sou Cleiton Soares, filho de Deus, responsável pela Igreja Cristão Caminho. Ó, compartilha esse vídeo no WhatsApp, Facebook, Instagram, compartilha. Se não é inscrito ou inscrita no meu canal, se inscreve aqui agora, aqui abaixo, ó, e ativa o sininho aqui para receber o aviso dos próximos vídeos.